Daí, pessoal, mais uma resolução. Na figura abaixo tem-se um retângulo ABCD de lados AB igual a 3 e AD igual a 5 e um triângulo equilátero BEC construído sobre o lado BC. A medida de DE é... Bom, eu vou primeiro pegar essas informações que estão no enunciado e colocar na figura, para a partir daí observar que tipo de encaminhamento resolutivo eu vou estabelecer. Então eu preciso primeiro colocar as informações na figura. Então ele diz assim, que na figura tem-se um retângulo ABCD de lados AB igual a 3 e AD igual a 5. Então o retângulo está aqui, ó. O retângulo é A, B, C e D. Então esse retângulo aqui tem lados medindo AD igual a 5. Então isso aqui, ó, AD é igual a 5. E também diz que o outro lado AB é igual a 3. Então isso aqui é igual a 3. Bom, eu já posso, inclusive, estender que esse outro lado aqui, BC, também é 5. E esse lado DC aqui também é 3. Então, já vou aproveitar e vou completar a figura. E aí diz também que tem um triângulo equilátero BEC. BEC. Então, aqui, ó, eu tenho um triângulo equilátero. E aí observa, se é um triângulo equilátero com um dos lados já conhecido medindo 5, aqui é 5 e esse aqui também é 5. Nesse triângulo, então, equilátero aqui. E a pergunta se refere ao medida do lado DE. Então, vou destacar aqui o DE para ti. Deixa eu desfazer aqui. Aqui eu sei que é 5, aqui eu sei que é 5 e pergunta DE. Deixa eu colocar aqui então. Quer saber desde o D até o E. Então esse é o meu objetivo, é como se esse fosse o meu X. Até vou colocar aqui, ó. Isso aqui para mim vai ser o X. Eu vou redesenhar isso, ó. Esse triângulo aqui, olha só. Esse triângulo aqui, eu vou redesenhá-lo aqui, ó. Então eu tenho um lado medindo 3. Vou colocar mais para baixo aqui. Tem um lado medindo 3. Depois tenho esse outro lado aqui medindo 5. E aqui eu tenho o meu objetivo, ó, esse lado. Então aqui eu tenho 3, 5 e aqui X. Bom, e aí esse ângulo aqui eu também conheço. Eu também posso definir este ângulo. Como que eu posso definir esse ângulo? Bom, aí pensa comigo, ó. Esse triângulo ele é equilátero, né? Esse triângulo aqui é equilátero, então esse ângulozinho aqui, ó, ele é 60 graus. Aqui também é 60 graus e esse todo aqui é 60 graus. Muito bem. E esse ângulo aqui do lado, ó, ele é um ângulo reto, se trata de um retângulo. Então isso aqui é 90 graus. Então significa que esse ângulo C ele é dado pela soma de 90 com 60. Então ele é um ângulo de 150 graus. Então aqui eu tenho 150 graus. E aí, nesse triângulo, nessa figura, fica bastante claro, ou é quase que de maneira típica, a aplicação da lei dos cossenos. E a lei dos cossenos, vou até colocar aqui para ti de forma genérica, esse espaço aqui, deixa eu colocar aqui. Olha só, vou criar aqui um triângulo genérico. Com lados aqui A, aqui B e aqui C, aqui ângulo C, aqui ângulo A e aqui opostamente
ângulo B. E aí vou escolher um lado, tá? Vou escolher o lado A, por exemplo. Ó. Então, esse A ao quadrado, lado isolado ao quadrado, ele é igual ao quadrado dos outros dois, ou a soma dos quadrados dos outros dois, b quadrado mais c quadrado, como se fosse um Pitágoras. E aí, menos duas vezes o produto deles, b e c. Então, duas vezes bc, e vezes o cosseno do ângulo oposto. Quem está oposto ao lado isolado A é o ângulo A. Então, cosseno de A. Vou aplicar para mais um lado. Vamos supor que eu queria escolher o B isolado agora. B ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois. A ao quadrado mais C ao quadrado. Menos duas vezes o produto deles, duas vezes AC. E vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado isolado. Se eu isolei o lado B, o oposto é o lado B. Ou ainda, o ângulo que eu uso é o ângulo entre os lados que eu estou usando aqui. Ó. O ângulo entre A e C, olha só, entre A e C, o ângulo que eu tenho no meio é o ângulo B. Então, aqui, cosseno de B, que também ele é oposto ao lado isolado. Então, isso é a aplicação, ou era uma espécie de generalização da lei dos cossenos. Eu podia ter feito isso também para o lado C quadrado. Aí tu pensa aí contigo, ó, e completa aqui o c quadrado na lei dos cossenos. E aí vou aplicar esta lei nesse triângulo que eu estou querendo. Olha só, x eu quero, está oposto ao ângulo de 150 graus. Então, eu vou isolar esse x ao quadrado. Isso é igual à soma dos quadrados dos outros dois. 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Menos duas vezes o produto deles, 2 vezes 3 e vezes 5, e vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu isolei, cosseno do ângulo oposto a x. E esse ângulo está bem claro aí para mim, 150 graus. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, mais 5 ao quadrado, 25. Esse 2 vezes 3 vezes 5 aqui, isso dá 30, eu posso operar. Mas na lei dos cossenos eu acho sempre interessante tu manter, ó, esse 2 aqui, tu não operar. Tu mantém esse 2 aqui, positivo ou negativo, né? Ele é negativo aqui na realidade. Tu mantém esse menos 2 aqui e não opera. Então vou manter aqui, ó, menos 2 e vou operar 3 vezes 5, 15, tá? Podia botar menos 30 se tu quisesse, mas eu vou preferir assim, vou manter esse menos 2. Por que isso? Porque geralmente o cosseno aqui, ó, do ângulo que vem na aplicação dos exercícios, em geral, ele é uma fração sobre 2. Então, se eu mantenho esse 2 aqui, quando eu tiver a fração sobre 2, eu vou cancelar 2 com 2. Então, é só uma forma de deixar o exercício, de repente, mais simples aí, tá? Então, por isso que eu mantive esse menos 2 e só multipliquei aqui 3 e 5. E aí, esse cosseno de 150 eu vou ter que fazer separado. Eu vou fazer aqui para ti, ó, cosseno de 150 graus. Preciso definir quem é. E aí tem a regrinha aquela, né? Da linha horizontal. A linha horizontal, ela é 180 e 360 graus. Eu tenho que perceber se o 150 está mais próximo do 180 ou 360. Fica muito fácil de ver que é próximo ou é mais próximo de 180 e calculo essa diferença. A diferença entre 150 e 180, onde ele está mais próximo, a diferença é 30 graus. Então, significa que cosseno de 150 é o mesmo cosseno de 30 graus. Só que aí eu tenho que prestar atenção no aspecto do sinal aqui, ó, se ele vai ser mais ou se ele vai ser menos. E para eu saber isso, preciso do quadrante do 150. Eu sei que o 150 graus, ele está no segundo quadrante. E aí lembra, ó, que no segundo quadrante aqui, ó, onde o 150 graus se localiza, o segundo quadrante, ele pega a parte negativa do cosseno, a parte de trás. Então, significa que o cosseno de 150 é um cosseno negativo. Então, ali eu tenho que trocar cosseno de 150 graus por cosseno de 30 com o sinal negativo. Então, é menos cosseno de 30. É só substituir aqui. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2.
Então isso aqui é 2 vezes 15 vezes menos raiz de 3 sobre 2. Aí eu tenho aqui x ao quadrado igual 9 mais 25. Já vou operar isso, dá 34. Aí vem aquela história do cancelamento, ó. Esse 2 com esse 2 cancela. Aí fico menos vezes menos dá mais. E aí eu tenho 15 raiz quadrada de 3. Então fiquei com isso. Como o x está ao quadrado, que é só isolar o x, né? Para eu isolar esse x, é como se passasse para o outro lado, né? Faço a operação inversa, troca. E aí eu tenho raiz quadrada de 34 mais 15 raiz quadrada de 3. E aí observo que isso eu tenho na alternativa E. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Um forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.